Olá pessoal, dando continuidade então à nossa aula sobre as modificações musculoesqueléticas, nós vamos falar agora sobre as modificações no sistema ósseo. Nós falamos a respeito da postura, que envolve muitas modificações ósseas, né? E a gente vai buscar entender um pouquinho dessas modificações que acontecem nesse sistema, que podem vir a incorrer em doenças ou não, tá? Lembrando e sempre reforçando, as modificações que acontecem, elas não necessariamente vão gerar alguma doença, alguma afecção. Nós não tratamos as modificações relacionadas ao envelhecimento, nós não interpretamos, nós não compreendemos que elas são obrigatoriamente patológicas. Existe um processo fisiológico e isso pode desenvolver de uma forma diferenciada e sim virar uma doença, ok? Bom, essa aqui é a minha referência que eu sempre deixo para vocês. Tem um capítulo específico sobre essas modificações do sistema ósseo e, especialmente, o livro de fisioterapia geriátrica da Andrews Guxoni, que temos o PDF dele disponível. Bom, então do nosso sistema ósseo-mioarticular, a gente vai falar desse primeiro sistema aqui, que é referente ao sistema ósseo. Mas antes disso, para que servem os nossos ossos? Vamos primeiro entender a função desse sistema para que a gente consiga compreender o que acontece com o envelhecimento, né? A função básica dos ossos no nosso corpo é de dar tanto a sustentação, mas também de formar a estrutura corporal. Os ossos também têm uma função imunológica, né, na hora de amadurecer e de produzir a, as nossas células vermelhas, né, responsáveis pela nossa imunidade. Mas não é o foco dessa aula, a gente vai ter uma aula especificamente tratando desse assunto, tá? Bom, os nossos ossos são compostos basicamente por duas partes. Uma parte orgânica, que ela é de grande quantidade, né, 40% dessa parte orgânica, ela contém os osteoblastos e os osteoclastos, que são as duas células funcionais dos ossos, as duas células mais importantes que a gente tem no sistema ósseo. Então, os osteoblastos são responsáveis por fazer a modelação e os osteoclastos responsáveis por fazer a remodelação. Então, por exemplo, em um processo patológico de uma fratura ou de uma lesão óssea, essas duas células trabalham intensivamente para que a gente tenha uma deposição de cálcio ali, ou uma retirada desse cálcio quando a gente tem essas duas células funcionando, e isso vai fazer a modelação daquele osso a partir de uma informação genética, né? Se é um osso da perna, se é um osso do pé, se é um osso do braço, né? Do tronco. Então, cada osso vai ter o seu formato. Então, quem vai definir isso é uma informação genética, mas quem vai fazer a modelação e a remodelação são essas duas células. A parte orgânica também é formada por colágeno, principalmente colágeno tipo 1, que é o colágeno um pouco mais rígido, né, menos flexível, e duas substâncias aqui, que são os glicosaminoglicanos e a hidropolina, que são substâncias extremamente importantes aí para a gente poder entender a fisiologia do sistema ósseo. Na parte inorgânica, que é a parte dura que a gente chama, é a parte imóvel, é a parte que ela é de estrutura, é formado pelas seguintes substâncias, né? O mineral hidroxiapatita, que é a maior composição dele, os íons de carbonato, de magnésio, sódio, cálcio, ferro e potássio. Então, todos esses componentes fazem parte da nossa estrutura óssea. De todos eles aqui, o mineral hidroxiapatita e o cálcio, claramente, são os dois componentes mais frequentes, né, em que a gente tem maior quantidade. E lembrando que o osso, do dia que a gente resolveu nascer, né, estamos lá na gestação ainda, dentro do útero, ele, até o dia que a gente morre, inclusive um tempo depois que a gente morre, o osso ele apresenta uma atividade remodeladora continuamente. Ou seja, está sempre sendo desenvolvido o osso ou remodelado esse osso continuamente, tá? Os ossos podem ser divididos, né, em osso compacto, que ele tem uma estrutura mais densa, como um marfim, ele é um osso um pouco mais escuro, né, a sua coloração. Ele tem
uma composição um pouquinho menor de matriz orgânica, então 30 a 35% de matriz orgânica, sendo que desses aí, de 90 a 95% é de fibras de colágeno, né? E substância fundamental amorfa. E de 65 a 70% de elementos inorgânicos. Então esse osso aqui é aquele osso em que a gente realmente vai observar essa função modeladora e remodeladora. E aí a gente tem dentro da sua composição hidroxiapatita de cálcio, e que é o que dá força e resistência aos ossos. Armazenam praticamente 99% do cálcio corporal. 1% do cálcio corporal ele fica armazenado nos músculos. Então, o osso compacto é aquele osso em que a gente vai ver as fibras ósseas mais justapostas, né? Aquele osso que a gente não tem muito espaço entre eles, tá? Nessas fibras. No osso esponjoso, pelo próprio nome já diz, né? Ele lembra uma esponja, ele já tem uma fibras um pouco mais espaçada, que é o que vai dar esse caráter mais poroso para o osso. Esse poroso não significa um osso frágil, não, muito pelo contrário, continua sendo um osso forte, porém ele tem uma trama um pouco mais aberta em termos de fibra. Então a rede de malha deles é mais trabecular. Então, para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma figurinha de livro, né, em que a gente percebe aqui claramente a estrutura do osso esponjoso, composto ali, né, muito desse mineral que a gente acabou de falar, orgânico, e o osso compacto, né, que ele forma ali a base desses ossos e que ajuda então a dar sustentação. Então, a gente vai ver aqui, né, o osso trabecular, que vai ser um osso bastante firme, denso, e o osso cortical, né? E nesse osso cortical é onde a gente tem toda a rede de vasos sanguíneos de alimentação, né? Desses ossos, tá? Então, formado aí pelos seios venosos, o endeócio. E quando a gente tem essas células trabalhando perfeitamente, a gente vai perceber que elas têm uma certa harmonia entre os osteoblastos e os osteoclastos. Então, à medida que a gente vai tendo essa função modeladora e remodeladora, enquanto os osteoblastos são responsáveis por depositar os íons de cálcio, os osteoclastos são responsáveis por aparar possíveis quantidades de íons de cálcio de forma depositada desordenada. Então, os dois trabalhando em harmonia, sempre vai haver um osso saudável, né? Um osso numa estrutura que foi planejada geneticamente. No caso de alguma doença, por exemplo, aqui a osteoporose, a gente percebe que a disfunção está justamente no osteoclasto, né? O osteoblasto ele continua lá fazendo a sua deposição de cálcio, porém o osteoclasto ele tem uma arma super poderosa em que ele destrói todo aquele cálcio que foi depositado, então acelerando o processo de perda de matriz óssea. Então, em se tratando dessa aceleração, dessa perda de matriz óssea, a gente percebe que a osteoporose, né, previamente a ela, nós temos a osteopenia, elas são eventos que relacionam-se ao envelhecimento, não são causados pelo envelhecimento, né? Mas à medida que a gente envelhece, a gente perde a massa óssea. Os homens em torno ali de 0,3% ao ano e as mulheres, infelizmente, em torno de 1% ao ano, principalmente de osso esponjoso, que é aquele osso mais trabecular, né? E essa diferença entre homens e mulheres, como eu falei para vocês, está relacionada à função imunológica. E aí, nesse processo de envelhecimento, a gente também simula um pouco o processo patológico, que a gente tem um desequilíbrio na função modeladora e remodeladora entre as funções do osteoblasto e os osteoclastos. Então, induzindo a essa perda de matriz óssea ao longo do tempo. À medida que essas duas células se desequilibram, então tem uma perda mais acentuada dessa quantidade de osso. E eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: a atuação das cargas sobre os ossos faz com que haja maior deposição na região que recebe esse estresse. Embora com o envelhecimento a gente tenha essa perda
da matriz óssea, olha só que interessante. O osso ele sofre um processo de modelação e remodelação continuamente, a partir do momento em que haja um estresse. O que que é esse estresse? Uma carga, um impacto naquela região óssea. Então, o cálcio só vai migrar do músculo para o osso e depositar ali à medida que tiver algum nível de carga, de estresse. Quem que pode ser esse estresse? Pode ser uma atividade muscular, pode ser uma atividade de impacto, pode ser o próprio movimento, uma contração muscular faz essa migração. Ou em situações, por exemplo, de vibração. Então, quando a gente tem uma vibração em regiões específicas do corpo, aquela região que está recebendo essa vibração, então migra o cálcio do músculo para o osso e aí a gente tem uma facilitação dessa deposição. Esse é o evento chamado efeito piezoelétrico, que é o momento em que há a migração, né, desse cálcio para os ossos e uma fixação. Ele só vai acontecer claramente quando houver ou essa vibração ou esse efeito de estresse sobre aquela região em que está recebendo ali a carga, ok? Bom, nesse processo de remodelação óssea, infelizmente, algumas pessoas podem evoluir, né, com crescimento ósseo anormal. É esperado por envelhecimento? Claro que não, mas alguns idosos podem desenvolver, e aí a gente está falando aqui de um processo completamente patológico e não fisiológico, né? Então, olha só, para vocês terem uma ideia, a partir dos 40 anos existe uma incidência maior de absorção, então nós temos muito mais efeito das células osteoclásticas, e aí a gente tem uma situação chamada de osteopenia. A osteopenia é como se fosse uma prévia da osteoporose. Significa que está perdendo cálcio, está perdendo mineral, né? Aqueles minerais, porém ainda dentro de um padrão esperado, né, para o processo de envelhecimento. Por isso que é chamado de osteopenia fisiológica. Isso quando acontece numa pessoa por volta lá dos seus 50 anos. Se isso acontece numa criança, no adolescente, aí essa não é uma osteopenia fisiológica. Aí sim está se tratando de uma doença que precisa ser tratada, né? Uma doença provavelmente metabólica. A partir dos 50 anos, essa perda de osso cortical, ela aumenta um pouquinho, principalmente após a menopausa, então chegando aí até 8% de perda de massa óssea, o que é um valor importante, né, significativo, e infelizmente as mulheres são mais acometidas por essa, são as únicas, né, na verdade, acometidas por essa situação. E esse osso, infelizmente, ele tende a não reagir mais tão elasticamente. Lembra lá da composição de colágeno? Infelizmente, aquele colágeno ele vai desidratando e ele vai se tornando uma fibra mais rígida, né, por conta da deposição de cálcio dentro desse colágeno. Então ele perde a água e os seus minerais e ele vai se tornando mais rígido. O que faz com que os ossos nessa situação tenham um ponto crítico, ou também chamado um ponto de ruptura, próximo ao limite da deformação. Então, qualquer deformação que acontecer no osso pode correr o risco de uma lesão. Para vocês terem uma ideia, nossos ossos sempre têm um limite elástico de deformação. Uma criança, por exemplo, tem uma elasticidade enorme óssea, né? À medida que a gente se torna adulto, a gente reduz essa elasticidade, porém, quando a gente envelhece, essa redução mais intensa pode repercutir numa fratura, por exemplo, tá? Então, movimento simples de girar o corpo sobre o próprio eixo, né, sobre um pé, faz com que a gente tenha uma deformação na cabeça do fêmur. E quando a gente é criança, essa deformação ela é elástica, né? Ela permite uma angulação maior. E isso, inclusive, ajuda a formação do osso. Porém, quando a gente envelhece, perdendo esse colágeno, infelizmente o osso pode romper, que é o que a gente está falando aqui, limite, né? Ruptura no limite de deformação. Então, às vezes, movimentos torsionais simples, que fazem parte do cotidiano, quando uma pessoa tem uma osteoporose mais acentuada, isso pode virar, sim, infelizmente, uma fratura, tá? Então, todas essas características faz com que a gente tenha uma incidência maior de osteoporose
quando a gente envelhece. E a osteoporose, a gente vai perceber ali, né, por essa imagem, tanto há uma deformação na postura, né, mas também está uma modificação na composição óssea. Então a gente percebe no caso da osteoporose que as trabéculas ósseas são maiores, né? E isso faz com que o osso então ele tenha mais espaçamento. Esse outro gráfico aqui mostra, por exemplo, o pico de massa óssea tanto entre homens quanto em mulheres, né? E o que acontece a partir da menopausa. Então, até por volta dos 12, 15 anos, a nossa quantidade de massa óssea entre meninos e meninas, ela é relativamente igual. Porém, quando a gente alcança a vida adulta, ali por volta dos 30 anos, o pico de massa óssea do homem ele é bem maior do que da mulher, e quando chega por volta dos 50 anos, em função da menopausa, a gente percebe uma queda na massa óssea das mulheres, e aí aumentando ainda mais a diferença comparado com os homens. A gente observa também que os homens têm um leve declínio na quantidade de massa óssea, mas esse leve declínio não é suficiente, por exemplo, para necessariamente incorrer em alguma doença. Então, o pico de massa óssea pode ser um fator importante para a prevenção de osteoporose. Então, quanto maior esse pico, né, da quantidade de osso a gente tiver, menos chance a gente vai ter de desenvolver osteoporose quando envelhecer. E, por exemplo, 10% no pico de massa óssea, uma redução, pode retardar o desenvolvimento de osteoporose por 13 anos. E aí, a gente teria um equilíbrio entre as atividades osteoblásticas e osteoclásticas. Entretanto, na presença da osteoporose, o que acontece é que essa atividade osteoclástica ela fica desequilibrada, aumentando então a degeneração óssea. E aí a gente percebe uma cascata de eventos relacionados com a postura, né? Então a gente viu lá na imagem o aumento da cifose torácica, um prejuízo biomecânico, né, principalmente de encurtamento muscular, a sobrecarga no corpo vertebral, o que faz então a gente ter um risco de fratura, microfraturas vertebrais. Muitas pessoas idosas que têm a osteoporose, às vezes nem percebe que teve uma microfratura no corpo vertebral. Seja porque ela já queixa de uma dor e essa passa a ser apenas mais uma dor, seja porque a pessoa não procurou uma ajuda médica, né? Não fez os seus exames lá, não procurou um pronto-socorro e muitas das vezes essas microfraturas elas passam desapercebidas, né? As pessoas então nem ficam sabendo. O que não é um grande problema, tá? Por quê? Não é um grande problema à medida que isso está acontecendo silenciosamente e a pessoa é, consegue controlar isso. O problema é quando essas microlesões vão se acumulando e vão achatando cada vez mais o corpo vertebral e aí sim passa a gerar repercussões não apenas ósseas, mas também na caixa torácica, né? Principalmente respiratórias, o que pode acontecer, e, e a pessoa nem saber, por exemplo, que tinha essas microfraturas, tá? Então, aqui nós temos o exame mais classicamente utilizado para medir a massa óssea, que é o exame de densitometria óssea, né? Em geral, se faz tanto na coluna, podendo ser no segmento lombar, mas também no fêmur, ou, por exemplo, na cervical, no punho, são as regiões mais comuns para poder fazer a investigação da osteoporose. Então, o densidômetro, desculpa, ele faz o mapeamento naquela região ali da coluna e a partir da quantidade de cálcio depositado, né, da densidade de cálcio presente ali naquela região e comparado com uma população de referência, vai se dar o diagnóstico, portanto, de osteoporose, de osteopenia, que seria a baixa massa óssea, ou até mesmo, né, o quadro de normalidade. A depender do sexo daquela pessoa, da idade, da raça, né, cor da pele, porque isso são informações adicionais que precisam ser inseridas no exame para poder comparar essa pessoa com uma população de referência.
Então o exame é feito principalmente na região de L1 a L4, mas também na região do colo do fêmur, tá? Então são duas regiões aí importantes para poder investigar essa densidade mineral óssea. Então aqui a região da densidade mineral óssea no colo do fêmur, e aí calcula-se a área, a quantidade de cálcio encontrada, a relação entre eles, e calcula-se o T-score, que é esse T-score que vai definir então se a pessoa tem ou não a osteoporose. Então esse T-score, por exemplo, quando ele está acima, né, em 2,5 ou até 1,0 abaixo da população de referência, é considerado normal. Abaixo de 1,0 até abaixo de 2,5, considerado osteopenia, que é aquela baixa massa óssea, e abaixo disso, o caso de osteoporose. Abaixo de 2,5, osteoporose. Porém, quando a gente já tem a fratura associada, principalmente a fratura vertebral, a gente chama de osteoporose grave, né? Que aí a gente já tem a situação ali de fratura instalada, ok? Então esse é um outro exame da região lombar, né? E aí verifica a mesma coisa, a área, a densidade, faz a relação entre elas, calcula o T-score. Então é bastante comum a gente visualizar esse exame aqui, essas cores, né, como referência.